clareamento. Então Sim, a gente vai falar hoje sobre clareamento em casos com resina composta, né, Isa? Que o pessoal tem bastante exatamente. dificuldade, o pessoal fica sem saber se tira resina, se coloca resina, se o que que faz, se troca antes, depois, é sempre uma dúvida, né? Então hoje a gente É vai uma, esclarecer tudo isso. é uma dúvida tanto do dentista quanto do paciente, Má. Para os dois. Isso sempre é um assunto que gera muita polêmica no consultório. É muito frequente isso. Eu recebo bastante pergunta em relação a isso, até às vezes eu te mando, né, dos clientes perguntando Aham. bastante em que hora que tira a resina, que hora coloca, como é que faz para clarear, se a resina clareia também, tem bastante gente que tem dúvida. Então a gente vai fazer uma série de lives aí sobre isso no decorrer dessas semanas. Vamos falar sobre clareamento interno, vamos falar sobre casos de bruxismo, né, Isa? Enfim, Exatamente. Todos aqueles casos que todo mundo acha que não dá para fazer clareamento, a gente vai mostrar que dá, mas que tem o caminho certo. com certeza, né? Clareamento, muitas vezes os dentistas eles têm um pouco de autoconfiança no clareamento, né? Às vezes acham que o clareamento é uma coisa simples, no entanto, os resultados às vezes acabam decepcionando tanto os pacientes quanto, né, os profissionais, por não entenderem direito, né, Isa, como é que faz. A Isa É faz mais de 300 exatamente. de 300 clareamentos aí no ano, ela tem bastante experiência em relação a clareamento, né? Principalmente com luz violeta, né, Isa, que é a sua querida. Pois é, esse ano a gente queria bater a meta de 500, mas veio o coronavírus para tentar dar uma desacelerada, mas vou recuperar até o final do ano, com certeza. Deus quiser. Mas você sabe que a procura, eu vejo isso pela venda de gel, né? E o pessoal procurando e aumenta a venda de Aumentou, né? gel, eu já vejo que aumentou a procura. Então, assim, de um mês para cá, aumentou demais a procura de clareamento nos consultórios, né? Eu acho que o pessoal aí vendo uma possibilidade de sair de casa, né? De flexibilizações, de final do ano à vista, né? O pessoal E começa fim também do do ano. dentista conseguir recuperar um pouco a saúde financeira do consultório com um procedimento que ele não tem um gasto tão grande como clareamento, né? O clareamento ele entra como uma ferramenta muito boa para se reerguer financeiramente para quem ficou muito tempo parado, mas por isso que tem que sempre saber esses pontos muito importantes para ter sucesso, porque quando tem sucesso, eu basicamente hoje só faço clareamento no consultório. Com certeza. Aliás, essa semana teve um caso curioso de gente me perguntando qual o produto que eu uso no dente. Daí eu falei, olha, gente, é todo da Isa, tá? Os Eu tenho créditos aí. assinatura nesse sorriso. É todo seu. Eu falei, ai, gente, não sei. O produto eu sei, é o da Laser Smile. Agora, o profissional é a Isa, ela que vai ter que explicar. Então, você vai explicar pra gente como fazer esse clareamento sensacional que você faz aí, que a gente acompanha no seu perfil. Vamos começar o assunto, Isa? Vamos Vamos começar a começar falar então. sobre o que é resina e enfim, né? Vamos começar do começo. Bom, a maior dúvida, Maia, eu acredito que seja sempre: eu devo fazer clareamento com aqueles pacientes que têm alguma resina em dente anterior? E se eu for fazer o clareamento, independente da técnica, eu devo trocar essa resina antes ou depois? Né? Isso é uma dúvida muito frequente. Bom, primeiro ponto: você pode e deve fazer clareamento em paciente que tem resina em dente anterior, tá? Falando de resina, lembrando, a gente vai falar sobre resina composta. A gente não vai entrar aqui, senão vai estender muito o assunto sobre lente de contato, sobre facetas, sobre coroas. A gente não vai falar sobre porcelana, a gente vai conversar sobre resina composta. Aquela resina que ela é direta, tá, na boca do paciente. Então, eu posso e eu devo fazer clareamento nesse paciente. Agora, existem alguns pontos que eu preciso analisar. Primeiro de tudo, eu recebo muitos casos, como eu sempre brinco, falo para Marília, quando a gente trabalha muito com um determinado tratamento, a gente sempre recebe os casos mais difíceis. Aqueles casos que ninguém consegue, que a pessoa já foi desacreditada por vários profissionais que falam: olha, você não pode, não tem o que fazer. Você tem resina de canino a canino, às vezes uma pessoa que tem um lateral conoide, por exemplo, que fez reconstrução há muito tempo, falou: não, você não pode fazer nenhuma técnica de clareamento, porque a resina ela não vai acompanhar.
Isso tem um ponto de verdade que é muito bom a gente salientar, que a resina ela não clareia. Ela não vai sofrer alteração de cor, independente da técnica que você escolher. Seja com clareamento com luz violeta, seja clareamento de consultório ou clareamento caseiro, a resina ela não consegue ter ação de remover os pigmentos que ficam na superfície dela, tá? Isso é um ponto muito importante. Mas eu posso sim clarear. O que eu devo fazer primeiro, Marília? Primeira coisa, eu preciso fazer um correto exame clínico para descobrir algum ponto de desadaptação dessa resina ou algum ponto de infiltração e às vezes até algum cálculo, se for em dente inferior, por exemplo, região de contenção, algum cálculo que esteja encobrindo aquela restauração. Por isso que é muito importante fazer o exame clínico. Quem acompanha as lives, quem já fez curso comigo, acompanha meu perfil, sabe. O diagnóstico é de extrema importância. Ele é a chave de sucesso do clareamento, independente da técnica que você for executar. E aí, nesse exame clínico, você vai procurar primeiro qual é o tipo de mancha que esse paciente tem. Você vai analisar a resina dele, se ela está uma resina bem adaptada, se ela tem algum ponto de infiltração. Porque se ela for uma resina que ela estiver boa, Marília, que ela tiver com aspecto bom, for uma resina que não tem nenhuma desadaptação, nenhum gap ali que possa ter alguma infiltração, o que nós fazemos? Normalmente, eu sempre faço um polimento nessa resina antes do clareamento, para a gente conseguir remover aquelas rugosidades que ela tem na superfície. E muitas vezes, se ela for uma resina que ela tá boa, a gente consegue manter. Se ela não for uma resina de corpo, uma resina que tenha muita dentina, né? Porque atualmente nós temos várias opções de resinas. E tem resinas que têm uma translucidez muito grande. Então, você às vezes não precisa trocar ela. Você consegue dar um bom polimento e até depois, eu vou deixar para você algumas fotos de uns produtos que eu uso para polimento e quais as resinas que eu uso para os dentes clareados. Porque eu sei que tem um grupo, né, das lives e aí Sim. depois você disponibiliza para o pessoal. Legal, Isa. Deixa lá no Telegram também, tem bastante gente lá no seu Telegram. Hoje até falei para o pessoal lá entrar. Inclusive, eu vou deixar, depois da live, eu vou deixar um passo a passo de um caso que eu já tinha mandado a foto final, mas que ninguém tinha adivinhado. Eu coloquei uma enquete e ninguém adivinhou o que eu tinha feito nesse caso. E eu vou mostrar o passo a passo dele no grupo depois da live. Então, quem não tem ainda, quem não participa do meu grupo lá no Telegram, a Marília vai disponibilizar depois o link para vocês acompanharem o caso clínico, tá? Mas então, se a resina ela tiver muito boa, não tiver nenhum ponto de infiltração, nenhum ponto negativo, eu dou um polimento com uma pasta correta, com uma broquinha, uma ponta correta, tá? E depois eu vou executar o clareamento. Se houver necessidade de trocar essa resina, eu sempre vou trocar no final do tratamento clareador. E nunca deve ser exatamente na mesma sessão. Isso é um ponto muito importante. Porque o nosso dente, ele ainda continua sofrendo alterações de cor por até 4 horas quando a gente finaliza a sessão de clareamento. Então, se eu terminar o clareamento, cheguei na cor ideal e logo em seguida eu for escolher a resina, vai dar diferença. Não vai ficar 100%. A resina composta, Marília, ela tem que ser exatamente a mesma questão da harmonização orofacial. Ela tem que ser tão imperceptível, ela tem que ser natural que ninguém perceba que ela tá aí. Porque se você tiver uma resina que não tá legal e que você não soube escolher a cor, ela vai matar o seu clareamento. Ninguém vai olhar para o dente branco, vai olhar exatamente para aquele ponto. Pode ser um ponto, uma resina de uma face super discreta, só que na hora que você clareou ela não estava legal ou você não soube escolher a cor, ela vai destacar e vai acabar estragando o efeito do seu clareador, né? Daquele efeito branco iluminado. Vai ter aquele ponto diferente. Mas se eu precisar trocar, o ideal é que eu aguarde pelo menos 7 dias para que eu tenha uma acomodação, falando leigamente para vocês, de uma maneira fácil de entender, para que aquela cor ela acomode tanto o contraste, né, do dente com a restauração, para que a gente também possa remover exatamente onde está a restauração, sem precisar desgastar dente, né? A gente remove só onde está a resina. E depois existem resinas, nesses 7 dias após o clareamento, que são resinas exclusivas para dentes clareados.
Então, o que que muda para essas resinas das outras? Você pode falar, tomar uma água, senão eu engasgo. A gente pode falar assim, Isa, mas eu tenho resina B1, por exemplo, é uma resina super clara, posso escolher ela? Não, não pode. Porque existem resinas, Má, que elas conseguem ter um alto contraste e um alto brilho. O que que ela vai fazer? Quando a luz reflete, ela tem um potencial de refletir o branco muito maior e de uma forma muito mais natural do que as outras resinas. Por aquelas resinas que a gente trabalha em dente posterior e tudo mais. Então, eu vou deixar para vocês, eu uso basicamente duas resinas, tá? De duas marcas diferentes. Elas têm uma classificação de cor diferente das outras, tá? Uma nomenclatura diferente, por isso que também é muito importante adquirir a escala de cor daquela resina que você escolher trabalhar, né? Para ficar o mais imperceptível possível. E ao final também da execução dessa resina, o polimento é fundamental. Porque se você não der um bom polimento, ela não vai ficar brilhante com a mesma textura do que o dente. Então, ela também, por mais que ela esteja da mesma cor, ela vai destacar. Né? Então, todos esses passos são fundamentais para a gente poder trabalhar com a resina e o clareamento juntos. Mas a gente pode, sim, clarear dentes com resina. Imagina, tem pessoas que têm resinas ali no dente há mais de 10 anos. Tá uma resina que já não tá legal, que ela tá mais amarelada. Só que a pessoa não quer trocar por outra resina da mesma cor do que o lateral ou do que o canino. Ela quer ter um dente mais branco. E aí você fala, nossa, não vamos mexer nessa resina. Por quê? Falta experiência do profissional para trabalhar com esse tipo de material. Falta se aprofundar mais o conhecimento em clareamento. É o que eu sempre digo, não adianta você ter uma Ferrari e não souber pilotar. O equipamento de luz violeta, por exemplo, é incrível, mas você precisa saber executar o correto protocolo para não ter mancha, né? Porque senão você faz um protocolo exagerado, achando que quanto mais luz, mais tempo vai clarear mais, e pelo contrário, vai ter um efeito reverso, mas eu não vou entrar nesses detalhes. A gente vai acabar não sabendo executar um bom clareamento e também não sabendo ter uma resina adequada, né? Não vai ter aquele resultado natural. E aí, tô falando muito rápido? Não, tá ótimo, tá dando para compreender, sim. Pessoal, vai perguntando aí também, se tiver dúvida. Isso, podem mandar perguntas, gente. Aí, a gente tem um outro ponto muito interessante, que com o passar dos anos foi ficando cada vez mais frequente no consultório. Inclusive, o caso que eu vou colocar no Telegram é justamente isso. Um paciente jovem, com uma tonalidade de dente A3,5, mais ou menos, um tom de amarelo, mas um tom de amarelo normal, né? Ele queria muito fazer lente de contato. E ele chegou no consultório porque ele queria fazer lente. Ele queria um dente branco e ele queria um dente mais quadrado. Porque ele tem um rosto masculino bem proeminente, a mandíbula bem destacada e um sorriso com os dentes mais arredondados não era compatível harmonicamente ali falando de harmonização facial, porque a harmonização também entra a questão do sorriso e do formato de dente, né? Não é só botox e ácido hialurônico. Então, ele veio falando para mim, Isa, eu queria fazer lente. Falei, imagina que vai desgastar uma estrutura dentária, ou mesmo aqueles com desgaste mínimo, só para a gente chegar num tom de branco, né? E para conseguir corrigir isso. Aí, o que eu executo bastante no consultório? O recontorno em resina composta. O que é o recontorno? Primeiro, eu executo a técnica de clareamento com luz violeta, para que eu tenha um dente mais branco, uniforme, sem mancha. Isso vai ajudar para que eu selecione a resina, porque se eu tiver um dente com várias tonalidades, dificulta a execução dessa resina, né? Então, depois que eu clareei, que o canino tá da mesma cor que o lateral, tá da mesma cor que o central, que eu não tenho mancha, que a luz violeta deixou tudo lindo, aí sim eu vou fazer um recontorno em resina, onde eu não tenho desgaste, eu vou selecionar a resina compatível com aquele dente clareado, dentro daquele grupo de resinas específicas para dente clareado, e eu vou deixar ele num formato mais quadrado, num formato mais harmônico, de uma forma muito natural, como eu falei, sem desgaste e dando um polimento. Aí muita gente fala, nossa, mas vê a foto do antes e depois e fala, gente, mas foi feito só clareamento, mudou tanto. E na verdade acrescentou nem 1 milímetro de resina, praticamente. Foi só uma leve mudança na anatomia mesmo daquela estrutura. Mas junto com o clareamento com a resina fica imperceptível. E é um paciente que a gente não precisa desgastar para fazer lente.
Legal, Isa. Outra coisa que é uma dúvida frequente, inclusive minha também, é a escolha da técnica para fazer clareamento em relação à resina composta, né? Levando em consideração aí técnica de caseiro, de consultório e com laser, você aconselha que seja sempre feito com a luz violeta, por de repente ela penetrar e conseguir fazer esse clareamento, né, de dentro para fora, mais homogeneamente, do que isso facilita, né, o clareamento em Com resina, certeza. Isa? Com certeza, Marília, a gente precisa, nos casos de resina, não tem nenhum caso que eu não tenha feito o clareamento com a resina, com a luz violeta. Por quê? A luz violeta ela é a única técnica que vai remover todos os pigmentos e que ela vai igualar o dente. Eu não vou ter, que nem eu comentei, uma diferença de nuance ali, mesmo no canino que é mais amarelado, por ter mais esmalte, mais dentina, né, que absorve mais pigmento, mas eu vou conseguir igualar todo mundo com a luz violeta. Se eu entrar com clareamento caseiro, por exemplo, nem sempre eu vou conseguir essa uniformização da cor. Então, isso vai dificultar que a minha resina fique muito natural, praticamente imperceptível, e também vai dificultar a escolha da cor e o domínio da técnica para trabalhar com ela. Né? Porque toda vez que a gente precisa fazer uma estratificação de cor, acaba ficando bem complexo. E são poucos profissionais que conseguem acertar 100% na tonalidade, quando você tem várias cores. E aí não dá aquele tom iluminado. Porque a luz violeta, todo mundo fala, ai, mas Isa, parece que fica mais branco. Não é que fica mais branco, é que ela iguala o tom de todos os dentes. A Marília é um grande exemplo disso. Se vocês olharem para ela, ela tem um Mérito sorriso seu. muito largo, com todos os dentes exatamente da mesma tonalidade. Então, vocês vão conseguir perceber e falar, nossa, Marília, mas o que você fez se o dente está tão branco? É a técnica. É a técnica que consegue chegar nesse tom branco uniforme. Um clareamento caseiro jamais consegue esse branco uniforme. E uma pessoa que consome muito corante, que toma muito café, que já tem um pigmento ali, usou muito aparelho ortodôntico, já tem um estoque de pigmento muito grande. E a maioria das pessoas, hoje é muito difícil quem não tem nenhum tipo de pigmentação no dente, porque a gente tem corante em tudo, né? Por isso que a luz violeta, quando a gente vai trabalhar com resina, até com lentes, né? Lá no Instituto a gente tem bastante caso de lente de contato, também dos pacientes que vão fazer curso lá com a gente, o curso de lente, de faceta, sempre é prioridade da equipe que cuida da parte de lente de contato encaminhar para eu executar o clareamento com luz violeta. Já é pré-requisito. Eles não pedem clareamento caseiro, nem clareamento de consultório, porque eles sabem que o único que vai atingir aquele objetivo de uniformizar é a luz violeta. Então, para a gente trabalhar com qualquer tipo de reabilitação, com estética mesmo dentária, com resina, porcelana, tem que ser luz violeta. Legal. E é importante também frisar que o que você falou da acomodação, isso é uma prática, né? E as pessoas às vezes querem concluir, né, a situação ali na mesma semana, em 2 dias. E é muito importante respeitar esse tempo, né, Isa? Porque o dente tem uma desidratação ali natural, né, com o clareamento. Então, acontece que o tom, vocês podem até notar, e é legal até para vocês falarem isso para, né, equiparar as expectativas do paciente, que tem muita gente que me fala, o meu paciente fez, a gente usou a luz violeta, o meu paciente saiu daqui com o dente super branco, e aí ele achou que escureceu. Então é importante vocês, até não é muito do assunto, mas é importante vocês avaliarem isso, né? Vocês entenderem que acontece isso realmente, porque tem uma desidratação, então ele fica muito branco na hora da sessão, e depois ele dá, não é que ele dá uma escurecida, é que ele reidrata e toma cor de novo ali, né? Então, é importante vocês avisarem isso para os pacientes, né? Porque o paciente vai achar, nossa, não deu certo, né? Então, é muito importante que vocês fazem isso. A mesma coisa é explicar, né, como funciona a luz violeta, né, Isa? A gente vai até fazer uma live sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, sobre como funciona, né, o mecanismo da luz violeta, porque ainda tem muita gente descrente da nova tecnologia, né? Tem sempre pessoas resistentes, né, à evolução. Exatamente. Essa palavra de resistência é muito comum, Marília, muito comum. E uma coisa que eu estava comentando até com alguns alunos essa semana
era justamente sobre isso, sobre a importância de conhecer aquela técnica que você trabalha. Não só a parte técnica, mas a parte teórica e científica dela. Porque você só vai conseguir vender um tratamento muito bem. O nosso objetivo é que vocês lucrem muito no consultório de vocês com fototerapia, com laser terapia, mas que você domine, porque você só vai conseguir vender muito se você dominar aquela técnica. Você não vai saber vender se você não dominar, né? Então é fundamental ter o conhecimento teórico, prático e científico. A gente sempre vai ficar batendo nessa mesma tecla. Toda live, inclusive. Toda live. As pessoas que estão aqui sempre vão ouvir isso sempre, porque sempre tem gente nova e é super importante isso, né? Isso em todas as profissões, né, Isa? Eu acho que dominar o conhecimento transmite segurança, né, ao paciente, ao seu cliente, enfim, isso é importantíssimo em qualquer profissão. Principalmente quando se trata da área da saúde, né? A gente não confia em qualquer pessoa para fazer procedimentos, seja ele clareamento, ou seja ele, principalmente procedimentos que envolvem a estética, né? A estética é muito importante para a gente. Então, pensa a responsabilidade disso, né? Diferente se você contrata um advogado e ele faz uma coisa ali mais ou menos, você ainda tem como recorrer. Agora, pensa um procedimento estético, né? Se você faz mal feito, né? O dano moral, de autoestima e etc., psicológico, é gigantesco. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Marília, e um outro ponto importante quando a gente fala sobre não respeitar esse período de 7 dias é que isso também pode interferir na adesão da resina. Se você resolver fazer o clareamento e depois, logo em seguida, você fazer a resina, eu sempre digo, a pressa é inimiga da perfeição e também é inimiga da adesão da resina. Vai ter aquela resina que vai viver fraturando, que não vai ficar bem adaptada, que não vai dar um polimento legal, que não vai ter uma boa durabilidade. Então, não adianta você investir no melhor equipamento, você investir na melhor resina e você não ter esse conhecimento teórico e científico do prazo e não respeitar aquele prazo para você poder executar. Essa é a maior falha, na verdade, é faltar conhecimento, né? E ninguém está falando que vocês não são dentistas e que vocês não sabem. Mas é que o clareamento sempre na faculdade ele é pincelado. E ao longo da nossa vida clínica ele é pincelado. Você não vê quase cursos de clareamento dental, você não vê quase imersões em clareamento dental, né? Sempre é pedacinhos ali de cada técnica, mas não um estudo aprofundado. E hoje com a busca muito grande da estética, e você comentou muito bem, Má, sobre a questão do aumento da venda, né, de géis clareadores ao longo da pandemia, isso tem sido muito frequente, foi um choque muito grande até para mim. Eu achava que nem a harmonização não ia vender tanto nessa época, que nós íamos voltar a ser dentistas de prevenção mesmo, né? Mas a harmonização e o clareamento, o sorriso, tudo é um conjunto. E como as pessoas elas estão preocupadas com isso, porque elas estão fazendo mais lives, né? Elas estão aparecendo em reuniões, mesmo que sejam reuniões à distância, onde a câmera é muito próxima do rosto, então ela não consegue esconder imperfeições, né? Mas eu acho que isso também, Isa, entra um pouco na minha área mais comercial, e eu entendo também que a gente passou por um processo psicológico muito grave, né? A gente teve muita gente que engordou, muita gente que perdeu um pouco a autoestima trancada dentro de casa. Então, como eu disse lá na minha live comercial há um tempo atrás, e eu já tinha falado, cantado essa bola para vocês, existem mercados que eles são muito potentes, porque eles mexem com a dor que a gente chama na área comercial, dos clientes, né? No caso de vocês, pacientes, que é a autoestima e beleza. A autoestima e beleza hoje ocupa um dos mercados mais dolorosos que a gente fala e que com mais apelos, né? Seguido dos maternos, né? Também, dos mercados maternos também tem um apelo muito grande. Então, vocês têm um potencial muito grande para lucrar com isso, né? Porque as pessoas agora estão preocupadas a retomarem essa autoestima perdida durante o isolamento, e elas acham que, cuidado, olha, quantas pessoas estão aqui na live? 30 pessoas, com certeza tem gente pensando, nossa, é mesmo, eu voltei para academia, eu marquei o salão de cabeleireiro, eu resolvi fazer a minha sobrancelha, porque isso ajuda a gente no processo de se recuperar, né, de um processo doloroso, que no caso foi o isolamento. Totalmente.
que foi a crise financeira e etc. Então, a gente vai buscar isso e a gente vai buscar procedimentos estéticos cada vez mais. Então, é muito importante que vocês estejam preparados para suprir essa demanda, né, Isa? E claro que bem preparados, né? Também não adianta a gente fazer de qualquer jeito, né? Porque não adianta, você vai bombar de vender, de prometer um clareamento com praticamente zero sensibilidade, com resultado incrível. Aí chega lá na hora, o paciente tem sensibilidade, não chegou no tom que ele quer, porque simplesmente você não soube executar. E aí toda essa demanda, toda essa onda gigantesca você acaba perdendo. E aí você não pode perder. Você não pode. Esse é o momento que a odontologia ela está evoluindo. E quando eu comentei da harmonização, a harmonização ela já foi um pulo gigantesco. E agora, quando a gente fala de harmonização, entra tudo. Entra dente, entra rosto, entra lábio, entra sobrancelha. Se a gente for falar de visagismo, entra tudo. Então, o sorriso ele faz muito parte. Como a Marília falou, ele está ligado à autoestima. Muito ligado à autoestima, né? Quando a gente for conversar sobre clareamento interno, que eu vou fazer uma live depois no meu perfil na próxima semana, clareamento interno também. Quantos pacientes eu não recebo que tem um dente, uma tonalidade diferente há mais de 20 anos essa pessoa não sorri? E ela foi desacreditada para fazer qualquer tipo de clareamento, que nada dá certo. E de uma forma muito simples, sem desgaste, a gente devolve o sorriso para aquela pessoa. Isso é muito satisfatório. Né? E eu quero que vocês saibam fazer os mesmos protocolos que eu sei. Por isso que vocês têm que investir da mesma forma que eu investi em conhecimento. E todo mundo consegue executar. Não é um bicho de 7 cabeças. É só abrir realmente a cabeça para entender o que é a luz violeta, como que ela funciona, como que eu tenho que escolher a resina, como que eu tenho que fazer o diagnóstico. Isso é pensar um pouco fora da caixa, que aí vocês vão estar um passo à frente, com certeza. Com certeza. E também o conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que em conhecimento a gente tem que ser o mais humilde possível, né? A gente sempre tem que ter um pé atrás e achar que não sabe o suficiente, né? Isso para qualquer coisa. Ninguém domina 100% uma técnica ou um assunto. Sempre há o que aprender, sempre há o que melhorar, né, Isa? Então a gente vai sempre em busca disso. Eu acho que o grande intuito de todas essas lives que a gente está fazendo, já passamos de 30 lives, é justamente trazer informação, mais do que passar receita de bolo, é trazer informação, curiosidade e interesse no estudo, né? Que muitas vezes é deixado de lado. Isa, vamos responder um pouquinho de pergunta para a gente não acumular aqui? A doutora Nath está perguntando quantas sessões são necessárias para fazer um clareamento com luz violeta. Isso depende tanto, né? Isso depende de muitos fatores, muitos fatores mesmo. Mas se eu puder dar uma média para vocês, é uma média de 5 a 7 sessões, tá? De 5 a 7 consultas. Tá, legal. E a doutora Cristabel está perguntando quantos minutos de luz, né? O protocolo da Isa é um protocolo diferente, um pouquinho, né? Isa é exclusivo dela, mas o que a gente sempre aconselha é que é uma média. Lembrando a importância da informação, né, gente? Vocês têm que criar os próprios protocolos. Os protocolos que a gente passa são protocolos para uma média, né? Por isso que é importante você dominar toda a técnica, para você saber para onde vai mais, para onde vai menos, e você elaborar um protocolo personalizado para o seu paciente, né? Entendendo todo o mecanismo, você fica capaz de desenvolver isso. Né? Então, a gente sempre aconselha o protocolo de luz violeta, ativa 2,5, pausa 30 segundos, por 10 vezes. A Isa usa 7, né, sessões, né, Isa? Isso, 7 aplicações. 7 aplicações. Da mesma consulta. Isso. Mas, enfim, aí a Isa tem um protocolo todo diferenciado e personalizado que ela conseguiu construir ao longo do tempo, né? Vamos para a próxima. Isa, em qual caso você usa exclusivamente a luz, sem gel, sem o protocolo híbrido? Olha, eu faço 90% dos meus casos com protocolo híbrido, tá? Por que com protocolo híbrido? E, gente, não tenham medo do protocolo híbrido, tá? Porque muita gente fala assim, não, mas eu vou usar gel, meu paciente vai ter sensibilidade. Não, não é assim que funciona. O problema é que talvez você esteja usando gel na concentração errada, de uma forma errada, começando já com canhão para matar uma formiga, mas isso é um assunto depois para outra live. Mas eu uso 90% dos casos a técnica híbrida. Eu associo com o gel para que eu tenha uma aceleração desse processo clareador e também uma alta durabilidade, porque o meu paciente hoje ele quer que o resultado dele dure muito mais tempo, tá? Eu uso somente a luz violeta se for um paciente que só tem mancha extrínseca e aquele paciente muito jovem que não consome corante, que não usou aparelho ortodôntico, ou seja, menos de 5% da população.
O resto, tudo Ou são regras da vida. em casos extremos de sensibilidade, também é aconselhável, né, Isa, a usar somente a luz Somente. violeta. Mas Mas a também gente existem tem hoje, processos. Má, por exemplo, o caso do pincel. Ele tem uma concentração baixíssima e ele acelera bastante também. E o paciente não vai sentir. Se você souber dosar corretamente, não vai ter sensibilidade. Se tiver alguma coisa que você está fazendo errado. É muito importante falar também uma coisa que eu ouço diariamente, nossa, diariamente mesmo. Muita gente associa a luz a dar sensibilidade ou não. Na verdade, o que promove a sensibilidade, gente, é justamente o gel e o peróxido, né? As pessoas às vezes não entendem isso ou também associam o seguinte: bom, já que a luz violeta não causa sensibilidade, eu vou logo jogar um gel 35% por não saber que não é a luz que causa ou não sensibilidade. A luz violeta, a gente bate na tecla que ela causa menos sensibilidade. Por quê? Porque ela é a única luz que é capaz de clarear sem a utilização do gel. Então, ela é a única luz que faz isso. Então, você consegue clarear um dente sem utilizar o gel. E porque ela não potencializa o gel, né? Ela não interage com a cor do gel. Então, Ela você não não vai ter aquece ele também, né? Exatamente, ela é uma luz fria, não aquece. Então você não vai ter um gel potencializado. Por que a luz vermelha, a luz azul acontece muito caso de sensibilidade, né? Porque justamente um peróxido que já é forte, você vai potencializar ele, vai gerar muito mais possibilidade ali da sensibilidade acontecer. Então é importante frisar isso, né? Não é a luz que promove ou não, mas sim a técnica. Então a luz violeta, ela é a última, né, a cereja do bolo Ela a é uma luz tecnologia de ponta. terapêutica, ela não causa danos em tecidos, mas da mesma forma que você precisa usar ela com cautela. Mesmo uma homeopatia, por exemplo, a gente não pode sair utilizando em excesso, nada. A luz violeta é a mesma coisa. Com certeza. Então, vamos desmistificar um pouco a questão da luz violeta, né? As pessoas não entendem muito o processo. Tem muita gente também, outra coisa importantíssima, a gente já falou aqui muitas vezes, mas luz violeta é diferente de luz ultravioleta, que agora, por causa dessa descontaminação, dessas coisas todas aí do Covid, ficou muito em alta a luz ultravioleta, né? E as pessoas confundem muito. Então, a luz violeta de clareamento é uma luz, o ultravioleta é outra luz. Né, Isa? Então é importante. Exatamente, com comprimentos de ondas diferentes, com indicações diferentes e com interações com tecidos diferentes, né? De forma diferente. O Dr. Matheus ainda tem uma explicação muito didática, muito incrível. Eu acredito que todo mundo que acompanha aqui também deve acompanhar o perfil do Dr. Matheus. É muito importante essa parte muito didática que ele faz a gente entender de uma forma simples, porque laser terapia não é simples, como todo mundo imagina, não é só colocar uma luz ali e acabou. Mas realmente, ultravioleta não tem nada a ver com luz violeta. Tome muito cuidado até para fazer a propaganda do seu tratamento no consultório. Eu vejo muitas pessoas, Marília, usando de forma errada, vendendo de forma errada. Clareamento com luz ultravioleta. Não, não é ultravioleta. Clareamento a laser. Clareamento, eu quero morrer com clareamento a laser. Mas é justamente o que você disse. Os dentistas, eles não têm a obrigação, entre aspas, a não ser que comece a executar, daí sim tem a obrigação de saber. Mas as formações hoje, né, principalmente pessoas que são formadas há mais tempo, eles não tiveram contato com isso, né? Então, assim, não tem problema nenhum não saber, né? Tem muita gente que fala, ai, Marília, ai, desculpa a ignorância. Gente, não é ignorância. Ignorante é aquele que não vai buscar o conhecimento. Quem está perguntando está sendo humilde para tentar melhorar. E isso é maravilhoso, é tão bom quando alguém vem e quando eu sei, eu respondo, quando eu não sei, eu vou atrás de você, do Matheus e de todo mundo que sabe mais do que eu, né, os assuntos. Então, assim, a gente tem essa preocupação em responder. Então, não se acanhe em fazer perguntas que pareçam óbvias, porque às vezes vai parecer óbvia para mim, que já estou nesse ramo há um tempinho, ou para um profissional muito mais qualificado do que eu no ramo da odontologia, mas para vocês não, porque é o primeiro contato ali, né? Então, vamos discutir isso, vamos perguntar. Muita gente... Isa, tem um tanto de gente que tem o nosso aparelho com a luz violeta e acha que é a luz azul. Eu fico triste com isso, porque a pessoa, às vezes, nem se deu o trabalho de ler
né, sobre. Então, assim, vamos procurar saber, né? A luz, a violeta, a olho nu, ela parece realmente azul, né? Principalmente porque cada um enxerga as cores de uma forma, né? Mas para vocês fazerem o teste e ver como realmente ela é violeta, e violeta mesmo, quase roxa, né, Isa? Faça Exatamente. isso, apague todas as luzes, ligue ela e filme pelo celular. Você vai conseguir ver nitidamente a luz violeta em si, vai poder ficar tranquilo e falar, não, E realmente essa luz é precisa violeta. saber essa diferença, Marília, porque o que acontece? São poucos profissionais que têm uma preocupação com a qualidade de vida, com a saúde, em levar conforto e tecnologia para o seu paciente. Infelizmente, são poucos. E o que acontece? Muita gente vende o famoso clareamento a laser, utilizando fotopolimerizador, utilizando qualquer outro equipamento. E algum Foto é um paciente perigo, né? seu, exatamente, extremamente perigoso. E aí você vai receber algum paciente que vai virar e falar para você, doutor, doutora, mas eu já fiz clareamento a laser, eu tive muita dor. E aí, o que você vai falar para ele? Como que você vai explicar a diferença? Olha, o meu equipamento é esse e ele faz isso, isso, isso. É por isso que ele não é igual àquele que faz isso, isso, isso. Você precisa saber para você transparecer e passar confiança para o seu paciente. Senão ele não vai sentir confiança naquilo que ele vai fazer, ele não vai querer investir o dinheiro dele, né? Em uma coisa que ele ainda tem dúvida, que nem o próprio profissional soube explicar qual era a diferença. Com certeza. E eu fiquei tão feliz nessa quarentena porque a gente acabou fazendo tanto a troca e atualização dos aparelhos, né? O pessoal fica bravo e fala, nossa, mas mudou, eu comprei meu aparelho há 2, 3 anos atrás. Gente, tecnologia é assim, muda no piscar de olhos e a gente tem que estar investindo, tem que estar atento a isso. Então, se vocês conseguem hoje adquirir os aparelhos por super parcelados, agora na pandemia, então, a gente fez promoções incríveis. Então, assim, vocês têm um acesso muito fácil, né? E aí é um investimento, né, Isa, que vai ser usado para sempre ali, com custo baixo e com alta lucratividade, Se né? paga muito Então, rápido, né? se paga muito rápido, né? Então, assim, se vocês já têm uma nova tecnologia, não continuem clareando com o vermelho. Ou se continuarem, que vocês pensem, coloquem uma meta já para vocês conseguirem fazer a troca desse equipamento, porque é muito importante, né? Então, assim, a gente trocou muito aparelho, muito, muito, muito. Eles começaram a entender o processo, porque muitos nem conheciam, né? Nem estavam atualizados, tiraram esse tempo para estudar, acompanharam as lives e a gente fez muita troca de aparelho. Então, é muito importante. Da mesma forma que você pinta o seu consultório todo ano, que você muda alguma coisa na decoração ou que você deveria mudar, isso também faz parte, você tem que investir no conforto do paciente, não só no conforto do espaço físico, mas no conforto do tratamento. Não adianta você ter aquele consultório lindo, maravilhoso, e aí você faz clareamento com fotopolimerizador. E aí? Não combina essas duas coisas, né? Então, invista primeiro num tratamento que vai trazer conforto. É assim que você ganha o seu paciente. Você mostrando para ele o seu diferencial, que você se preocupa com a saúde dele, que você sabe o quanto incomoda, o quanto dói um clareamento que causa sensibilidade, o quanto é desconfortável. E eu posso falar porque eu sou uma pessoa com muita sensibilidade. E sempre, quem tem o equipamento ainda tem dúvida, execute o procedimento em você, nem que seja só com a luz, para você poder sentir que não aquece, como que é a experiência para você conseguir mostrar para o seu paciente, falar, olha, eu já fiz, eu posso te falar que não sente absolutamente nada. Eu estava conversando com eles no grupo do WhatsApp ontem, hoje, até não sei se foi ontem, hoje, falando sobre isso. Eu aconselho bastante vocês, inclusive vocês podem fazer o protocolo híbrido, né? Autofazer. Mas com o pincel é seguro para fazer isso, porque ele tem a baixa concentração, ele é aprovado pela Anvisa para ser feito home care, né? Tem uma consistência ideal que não vai escorrer. Exatamente, ele é fácil de aplicar, não precisa da barreira, então assim, vocês conseguem fazer clareamento em vocês mesmos. Às vezes é até mais seguro do que vocês orientarem terceiros, né, não dentistas, a executarem o clareamento. Então, testem isso em vocês, né? É bem eficaz, né? Se vocês quiserem utilizar o gel, vocês podem utilizar o pincel com segurança, porque fazer barreira não aconselho. Colocar um peróxido mais forte, né, Isa? Pode ter danos. Exatamente. Deixa eu ver outras perguntas que nós temos aqui. Boa noite, doutora Fabi, mandando boa noite pra gente. Boa noite, Fabi.
A doutora Jaque está perguntando, você acha que quantas sessões por mês pode ser para o tratamento de melasma? Doutora Jaque, a gente está falando sobre resina composta e clareamento dental. Melasma, Matheus fez uma live incrível, eu acho que está até aqui no IGTV. Aliás, E abusem do tem IGTV, também, gente. no grupo do Telegram do Matheus, também tem sobre melasma. Tem bastante informação lá sobre melasma. E no IGTV aqui do IG mesmo aqui da Laser Smile, tem várias lives salvas. Eu acho que, se não me engano, tem de melasma. Se não tiver, tem no YouTube. Tá tudo aí para vocês estudarem bastante. Doutora Dani, oi Isa, oi Mal, oi doutora Dani. Tudo bem? Como será um número maior de consultas? O custo também será maior, certo? Aí entra no processo de precificação, né, Isa? Isso é muito, muito complexo, né? Porque Exatamente. a hora clínica depende de um monte de fatores, né? Depende dos seus gastos, do quanto você quer ganhar, dos seus custos fixos, né? E variáveis, enfim. Mas normalmente sim, se você vai fazer um tratamento que exige mais sessões, o que eu falo sempre para os meus, não é do assunto da live, mas vou aproveitar porque é uma dúvida frequente. O que eu falo bastante para os meus clientes é o seguinte: pense na pior situação. Então, assim, se você vai mensurar um tratamento, você vai lá, você vai precisar de 5 sessões. Então, você cobre pelas 5 sessões, mas você não fala isso para o seu paciente. Você fala para o seu paciente que você vai clarear até o que vocês alinharam ali. Se você conseguir em 3 sessões, ótimo, você lucrou mais. Se você realmente utilizar as 5, perfeito, você não teve prejuízo. Então, sempre analise o cenário na pior situação, com a maior quantidade a pior situação que você tem. Se você precisa de mais material, se você calcule o pior cenário, né? E aí ali você vai ajustar seu preço. Mas a gente vai fazer uma outra live comercial que vocês estão precisando. A gente vai falar disso de novo. Tô para marcar aí, tô ensaiando, mas vou marcar. Doutor Diego, protocolo híbrido em todas as 7 sessões, Isa, você faz? Basicamente, em todas as sessões. Protocolo híbrido, se eu selecionei o híbrido para aquele caso. Legal, Isa. Doutora você indica algum gel clareador? Qual gel clareador você usa, Isa? Eu não quero fazer merchan, tá? Mas é porque realmente é muito difícil a gente encontrar um peróxido com tantas concentrações diferentes e incolor. Eu utilizo o peróxido da Laser Smile, tá? Porque o meu equipamento é da Smile e justamente pela facilidade em eu poder trabalhar com diversas concentrações e por ele ser incolor, porque precisa ser incolor para a gente trabalhar com luz violeta, tá? Não pode ter um gel clareador que tenha algum tipo de coloração. Perfeito. Bastante gente me questiona também em relação ao gel da Laser Smile. Ele você tem que manipular, né? Então, muita gente me pergunta, por que você não tem aquela seringa de auto-manipular? Enfim, a gente acredita que dessa forma, você mesmo manipulando, você garante a melhor qualidade e eficiência do produto. E não tem desperdício. Além de não ter desperdício, você poder usar em mais casos, porque você vai estar ali esterilizado, não vai usar a seringa diretamente. Você pode escolher a consistência que mais você prefere, colocando mais ou menos ativador. E você também tem a oxidação natural, né? Quando já vem misturado, o produto pode durar menos. Então, você misturando ali no momento do uso, isso pode ter uma durabilidade, uma melhor eficiência nos seus tratamentos. E também, Mai, muito importante, um ponto, eu falo porque eu moro em Bauru, e Bauru é uma cidade super quente, e um ponto muito interessante é, não deixem o gel clareador fora da refrigeração, e na geladeira normal, não congelador, tá? Lá no consultório a gente tem um frigobar que é exclusivo para resina, para clareador, e eles são mantidos lá, para não ter essa variação de temperatura e não comprometer a qualidade do produto. Legal. Doutora Adriana falando que o equipamento do Laser Smile é o melhor, que não sente sensibilidade. Obrigada, doutora Adriana. Perfeito. Doutor André, Isa e Marília, vocês fazem alguma diferença do protocolo em uma técnica de clareamento interno e externo, seja necessário? Sim, existem protocolos diferentes. Eu posso associar uma técnica interna com clareamento externo com luz violeta, mas eu tenho que fazer o diagnóstico daquele dente, avaliar vários pontos
como eu falei, na próxima semana vai ter uma live no meu perfil do Instagram que eu vou falar justamente sobre isso, porque clareamento interno e clareamento externo, ou só interno e com resina também, faço ou não faço faceta de resina, clareio interno ou não? Isso é uma dúvida muito frequente. Então, devido a isso, eu vou fazer uma live semana que vem só sobre esse assunto. Perfeito. E é o mesmo material de clareamento, Isa? Não, não é. São materiais diferentes. A doutora Ingrid falando que comprou o Laser Smile. A doutora Ingrid comprou com a gente ontem, que está ansiosa para chegar, de tanto ver os seus casos. Isa e da doutora Amanda. Que bom, doutora Ingrid, você vai adorar, tenho certeza. Feliz. Tem uma paciente, vamos rapidinho, que a gente precisa finalizar, senão eu não consigo salvar. Tem uma paciente que tem escurecimento no 11-21 por endo e quer fazer também clareamento em todos os dentes. Qual é a técnica que devo usar? Será que consigo igualar todos os dentes? Consegue, depende muito da situação. Se a endo tiver ok, se tiver muita resina, acompanhe lá no grupo do Telegram, que algumas semanas atrás eu postei justamente um caso muito parecido, de uma paciente que tem os dentes 11-21 escurecidos, onde a gente está fazendo clareamento tanto interno quanto externo. E depois ainda vai entrar a resina. Então lá tem um resuminho bem legal sobre isso. Obrigada, gente, pelo carinho. Doutora Priscila falando que está feliz em participar da nossa família. Doutor Denizete, obrigada mesmo.